Dev, nessa aula aqui a gente vai falar sobre um problema de segurança na nossa aplicação. Pois é, tem mais um tratamento aqui dentro da nossa aplicação que a gente pode fazer para melhorar a segurança. Ela não é uma solução que vai nos defender de todos os casos, mas vai nos ajudar, em muitos casos, a melhorar a confiabilidade do nosso sistema. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo certo desse lado aí. Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Pois é, Dev, nessa aula aqui nós vamos falar sobre cores. Tu já ouviu falar disso? Bom, se tu veio do front-end, provavelmente tu já ouviu falar disso. É um erro que sempre acontece no front-end quando a gente vai fazer uma chamada para o nosso back-end, né? Porque o back-end bloqueou chamadas cross-domain. É um tipo de erro bem comum que acontece ali no front-end, e esse CORS, né, a gente consegue configurar isso no nosso back-end para aumentar a segurança da nossa aplicação. Em que sentido? Bom, principalmente nas consultas de front-end, porque vamos pensar o seguinte, não faz sentido a gente estar recebendo uma chamada do nosso back-end de um endereço que não seja o endereço da nossa aplicação. Vamos supor, tem um front-end chamado teste.com.br e o nosso front-end ele é testando.com.br. Não faz sentido o teste.com.br fazer uma chamada para o nosso back-end, certo? Porque provavelmente aquele teste ele pertence a outra pessoa, que não somos nós. Então nessa aula aqui eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer para configurar o CORS da nossa aplicação, desde a gente liberar esse CORS para todo mundo ter acesso total na nossa aplicação, qualquer endereço conseguir fazer chamadas, ou mesmo para quando a gente quer restringir para somente um único domínio fazer chamada. Vale um disclaimer aqui, tá? Que isso aqui ele não bloqueia, por exemplo, um acesso de vamos supor, um servidor. Vamos supor que um hacker alugou um servidor na AWS, no DigitalOcean, e ele colocou um script em Python, por exemplo, ou até mesmo em Node, para fazer chamadas para o nosso endereço. Isso o CORS não bloqueia. O que o CORS bloqueia é no navegador. Então, o CORS, na verdade, né, esse bloqueio, quem faz é o próprio navegador, não é o back-end. O back-end diz assim, olha, eu não aceito chamadas de outros domínios a não ser desse. E aí o navegador, antes dele fazer a nossa chamada para o back-end, o navegador ele faz uma verificação nesse endereço, vendo o seguinte, opa, esse endereço aqui permite essa chamada ou não? Se o back-end permitir, aí o navegador faz, senão o navegador bloqueia. Ou seja, se tu não tiver um navegador na jogada, tu consegue fazer uma chamada normal para o back-end, tá beleza? Bom, para não perder o costume, então, já deixa um like aqui nesse vídeo e te inscreve nesse canal para tu continuar me incentivando a produzir muito mais conteúdos como esse, né? Vídeos interessantes e úteis para ti aí desse lado. Se tu chegou aqui nesse vídeo só pelo assunto do título, cara, dá uma conferida. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para o curso de API REST em Node TypeScript. É um curso completo, a gente já está em mais de 40 aulas de muito conteúdo. A gente está desenvolvendo um projeto super completo aqui, bem desenvolvido, com separações de responsabilidade e tudo mais aqui. Então, um projeto bem estruturado, digno de portfólio, digno de produção, quase, né? Então, conto contigo aí e bora lá, vamos pro vídeo, então vamos ver como é que a gente resolve essa questão do Corsa. Já tô aqui na página do canal, olha só, não se esquece de se inscrever no canal e se achar que é o caso, quiser nos ajudar financeiramente aqui a avançar com esse trabalho que a gente vem fazendo, seja membro do nosso canal. Isso aí vai me ajudar bastante a manter e subir o padrão, né, da qualidade aqui dos vídeos do YouTube. Vou fechar isso aqui que não nos interessa mais e vamos lá, vamos entender como é que a gente sabe que esse problema existe e como é que a gente resolve esse problema? Bom, como é que a gente consegue descobrir que o problema de cores existe? Porque, vamos lá, se a gente for no Insomnia aqui, deixa eu fechar isso aqui, ó, a gente está no ambiente local e fizer uma chamada para nossa aplicação, tu pode ver que aqui ele não está fazendo... Aqui ele está dando erro de autenticação, né? Ele não está conseguindo verificar o token lá e tal, por causa daquele esquema do JWT. Mas ele está acessando o nosso servidor e isso aqui é um erro que o nosso servidor está retornando.
Então, ou seja, no Insomnia a gente não consegue ver esse problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar o Insomnia e eu vou vir aqui no navegador e eu vou digitar teste aqui no Google. Apenas teste. Vamos abrir o console. Vou limpar esses logs aqui que o próprio Google deixou aqui para nós. E eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar fetch. Dentro desse fetch, eu vou passar, entre aspas, o nosso endereço do nosso back-end. Vou clicar aqui, vou pegar o endereço do nosso back-end, vou minimizar de novo o Insomnia. Vamos colar aqui dentro, barra cidades. Ou seja, aqui ele consultaria a lista de cidades da nossa aplicação. Vamos lá, eu vou passar isso aqui, ó, direto aqui na barra de endereços. Olha só, percebe que ele deu a mesma resposta que o Insomnia, certo? Porque, de novo, o navegador aqui, ó, ele não entende como um problema, porque ele está acessando o domínio direto. O problema de CORS é um problema de acesso cross-domain, entre domínios. Então, por exemplo, ó, neste caso aqui, a gente vai fazer um fetch, ou seja, vamos fazer um AJAX ali, um negócio por trás dos panos aqui no console, não é uma chamada principal aqui na barra de endereços, através do domínio do Google. Ou seja, quando eu fizer a chamada, isso vai dar problema de CORS, provavelmente, porque é uma chamada entre domínios, ou seja, a partir do domínio do Google, eu estou fazendo uma chamada para o domínio localhost. Isso é uma chamada entre domínios. E é aqui que acontece o problema do CORS. Então eu vou passar aqui, .den, esse den, eu vou fazer uma conversão aqui para ele converter esse data para JSON, beleza? Agora eu vou fazer um log quando der certo, então eu vou passar um console.log aqui, e quando der erro, eu vou passar um catch aqui, e vamos fazer um console.log também aqui dentro, tá? Então o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a chamada para o meu back-end. Quando eu receber uma resposta, se for uma resposta de sucesso, eu converto isso para JSON. E aqui embaixo eu faço um log dessa conversão aqui, né? Depois que ele converteu tudo. Caso contrário, eu só faço um log aqui, ó, do catch, né? Que é um log da mensagem de erro ali, do erro que aconteceu. Vamos fazer essa chamada e olha só, aqui tá, né? Access to fetch, né? Então ele não conseguiu, ele disse que foi bloqueado pela política de CORS do navegador, tá? Então, como é que a gente faz para resolver isso? Isso aqui é um erro que normalmente o front-end vai ter. Por quê? A gente tem aqui, ó, localhost 3333, né? Isso aqui é o nosso back-end. No front-end, normalmente a gente vai chamar, por exemplo, localhost 3000, não interessa, qualquer outra porta que não seja essa, né? A partir do nosso front-end. E aí o que que acontece? Isso aqui vai causar esse tipo de problema. Então a gente precisa resolver isso no nosso back-end. Então lá no nosso back-end, eu vou abrir ele aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos instalar uma biblioteca para resolver esse problema para nós. Que biblioteca é essa? Vai ser a biblioteca CORS. Vamos adicionar um novo terminal aqui. Vamos adicionar a biblioteca yarn add CORS. Ele vai adicionar a biblioteca aqui para nós, bem rapidinho. Ele está rodando o TSC, eu já posso encerrar aqui, eu não preciso esperar ele terminar de rodar, que é aquela conversão, né, de TypeScript ali, mas está resolvido. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar as tipagens como dependência de desenvolvimento, @types/cors, tá? Porque esse nosso cors aqui, a gente precisa instalar as tipagens aqui como extra e tal. Vamos fazer a chamada aqui, vamos fazer a instalação, beleza, ele está terminando de rodar aqui para nós. Vamos esperar ele encerrar aqui o TSC dessa vez, ok? Posso fechar, a aplicação continua rodando. Agora que a gente instalou a biblioteca do CORS, a gente vai aqui, ó, dentro de server, a gente vai duplicar esse serve.use aqui. Aqui em cima, ó, abaixo do Express, a gente pode importar CORS, assim, direto mesmo. Pode só fazer um import de CORS. Aqui embaixo, onde a gente duplicou, na primeira duplicação aqui, ó, nós vamos passar, então, o CORS. Basta passar assim, ó, CORS. Fazendo isso, ele já vai resolver para nós a questão do CORS, vai liberar o CORS para todo mundo. Olha só, se a gente voltar aqui, ó, e executar o nosso fetch de novo, tu pode ver que ele já deu outra resposta totalmente diferente. Ele já disse, ó, 401 unauthorized, tá? Inclusive ele logou o erro aqui, não autenticado. Ou seja, ele já está dando uma mensagem diferente para nós. Porque agora o nosso CORS aqui, ele está liberado. Se a gente comentar essa linha de novo, a gente volta no navegador
E aí, ó, pode fazer a chamada e ele já diz que está bloqueado pelo CORS novamente. Isso em chamadas cross-domain. Para encerrar aqui e deixar essa configuração do CORS 100%, tá? Eu vou descomentar aqui agora. Nós vamos precisar fazer uma última configuração aqui, que é o seguinte. Lembra que eu disse que a gente precisa liberar o CORS para o nosso endereço? O ideal é que seja para o endereço do nosso front-end, somente um, não todo mundo. O que que acontece? Quando a gente passa aqui, a gente diz que qualquer um pode chamar o course. Para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte, passar um objeto aqui dentro de course, Ctrl espaço, e aqui a gente vai ter orange. Quando a gente passa o orange aqui, ele é uma string, tá? Esse orange, ele é uma string ou uma lista de strings também, tá? Por padrão, olha só, por padrão ele é o asterisco. Quando a gente passa asterisco, ele quer dizer que ele vai fazer a chamada vai liberar que todo mundo faça a chamada. Então a gente consegue rodar aqui a partir do endereço do Google, por exemplo. Se a gente passar, por exemplo, http localhost 3000. Ou seja, a gente está liberando, por exemplo, para um front-end, que pode ser nosso ou não, mas a gente não libera para o endereço do Google. A gente vinha aqui, ó, tentar fazer a chamada, ele não liberou. Agora, se a gente voltar aqui e passar para HTTPS e colocar google.com, dois Os, né? google.com, a gente volta aqui no Google, se a gente fizer a chamada, ele tá bloqueado de novo. Deixa eu pegar aqui o endereço certinho, é que é www.google.com. Aí, volto aqui, colo o endereço, né, certinho aqui. Beleza? Reiniciando a aplicação, aplicativo rodando, posso vir aqui no navegador, olha só. Quando eu faço a chamada, ele permite. Então a gente vai precisar passar aqui a lista de endereços que a gente quer permitir que faça chamadas para o nosso back-end. Quais endereços são esses? A gente pode passar aqui, inclusive, tá, uma lista. Então, se quiser passar mais de um, tu pode passar também. A gente voltar aqui no navegador, deixa eu limpar aqui de novo. A gente ainda assim consegue fazer, porque essa configuração aqui ele aceita uma lista. Então, o que que a gente vai fazer? Pensa só, pensa comigo. A gente não tem como deixar o endereço fixo, porque a gente não sabe qual é que é o endereço do nosso front-end ainda, correto? O que que a gente faz, então, nesses casos, quando a gente não sabe qual é exatamente a variável, o valor que a gente quer colocar aqui em tempo de desenvolvimento? Eu acho que tu pensou certo. A gente vai criar uma variável ambiente para isso e informar na variável ambiente a lista de domínios ali de front-end que a gente quer permitir que faça a chamada. Então, ó, o que que eu vou passar aqui? Eu vou passar process.env.enabled underline cores, tá? Esse enabled underline cores, ele pode ser undefined, certo? Então, se ele for undefined, eu vou colocar uma interrogação, ponto, split por ponto e vírgula, ou uma lista vazia. O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou fazendo esse split e eu não deixo só o enabled cores? Porque acontece o seguinte, ó, esse enabled cores, vamos lá no nosso env, nós vamos passar ele aqui e a gente vai colocar, por exemplo, um endereço aqui, sei lá, o endereço do Google lá. Deixa eu pegar o endereço do Google. Nós vamos copiar esse endereço do Google aqui, vamos lá no na nossa variável ambiente e eu posso passar o endereço do Google sem a barra, tá? Lembra disso? Sempre que a gente informar o endereço aqui, não coloca a barra junto. Nós vamos passar ponto e vírgula e a gente pode passar quantos endereços mais a gente quiser, tá? Sempre sem a barra no final aqui, porque pode acabar dando algum tipo de problema. Isso aqui vai permitir que a gente possa informar, por exemplo, dois ou três endereços de front-end que vão ser permitidos que acesse a nossa aplicação. Isso aqui, ó, vai ser o suficiente. Eu vou remover um deles. Vai ser o suficiente. Vamos reiniciar a aplicação aqui. Vai ser o suficiente para a gente poder voltar aqui no front-end e fazer a chamada. E ainda assim, ele está permitindo fazer a chamada, tá? A partir do nosso front-end. Então, lembra de fazer essa configuração, de deixar ajeitado ali, configurado bonitinho para o teu front-end ali não acabar tendo problema. E também para tu não liberar que qualquer front-end faça chamadas para o teu back-end. Não é uma boa prática deixar isso. É bom deixar restrito a somente os endereços do teu front-end. Em desenvolvimento, pode deixar asterisco, pode deixar qualquer coisa. Mas assim, em produção,
cara, tem que limitar os acessos, tem que limitar o CORS ali, tá? Uma última configuração aqui, ó, a gente tem que lembrar de colocar isso dentro do nosso env.example, tá? Aqui embaixo, então, eu vou colocar o enabled CORS, enabled underline CORS, é igual. Isso aí, a nossa configuração está completa. Eu vou fazer o commit aqui e já vai estar disponível no GitHub. Beleza? Dev, não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui, te inscrever no canal. Se alguma coisa que eu falei aqui para ti te agregou, mas só se agregou alguma coisa. Se tu achou que esse vídeo aqui não te serviu de nada, porque tu já sabia tudo isso, tranquilo, não precisa dar um like, mas te inscreve no canal aí, porque vai ser interessante, eu vou publicar mais aulas. Beleza? Dev, a gente se vê na próxima aí. Valeu!